Rafael Monteiro estava confortavelmente instalado na poltrona 2A da primeira classe, digitando com foco em seu tablet quando foi interrompido por uma voz firme e polida. Senhor, poderia, por gentileza, trocar de assento para que possamos acomodar uma passageira VIP? Disse a comissária, mantendo o tom profissional, mas com um olhar que não disfarçava sua urgência. As palavras eram educadas, mas a intenção era transparente como cristal. Aquele assento, apesar de estar devidamente reservado em seu nome, pertencia na prática a outro tipo de passageiro. Alguém que, para os padrões da companhia, pertencia mais àquele espaço. Atrás da comissária, uma mulher branca, de cabelos lisos, cuidadosamente penteados e roupas de grife impecáveis, consultava seu relógio suíço com impaciência. Era Helena Bastos, cliente habitual da Elite Airways. Seu olhar passava de Rafael para a poltrona 2A, como se contemplasse uma invasão. Eu sempre viajo aqui. Essa poltrona é praticamente minha, murmurou alto o suficiente para ser ouvida em toda a fileira, com um ar de desdém escancarado. Rafael ergueu o olhar surpreso. Em nenhum momento havia feito nada fora do regulamento. Reservara o assento com antecedência, pagara integralmente e, como membro diamante do programa de fidelidade, tinha todo o direito de estar ali. Calmamente, ele retirou do bolso seu cartão de membro diamante e o mostrou. Esse é meu assento. Foi designado a mim. Tenho direito a ele, e não há qualquer equívoco aqui, disse com voz firme, porém sem elevar o tom. A comissária, cuja plaqueta exibia o nome Vanessa Duarte, manteve o sorriso apenas por um instante, antes de sua expressão endurecer. Compreendo, senhor. Mas essa poltrona geralmente é reservada para um de nossos passageiros mais frequentes. A senhora Bastos costuma voar semanalmente conosco e sempre escolhe esse assento. A insinuação era clara. Não importava o status de Rafael ou o valor pago. Ele não era desejado ali. Em poucos minutos, os olhares de outros passageiros se voltaram para a cena. Celulares começaram a ser erguidos discretamente e cochichos se espalharam pela cabine como pólvora. O que parecia um simples pedido de troca de assento ganhava contornos graves, um caso de preferência camuflada, mas profundamente enraizada, que estava prestes a escalar. O que os comissários não sabiam é que Rafael Monteiro não era um passageiro qualquer. Aos 43 anos, ele era o fundador da Synapse Logic, uma gigante da tecnologia focada em sistemas de IA para a ética corporativa, avaliada em quase 3 bilhões de reais. Seu software era usado por grandes empresas para identificar, mitigar e corrigir atitudes discriminatórias em atendimentos automatizados e humanos. A ironia da situação era cruel. Nascido e criado na periferia de Belo Horizonte, Rafael começara a programar ainda criança, usando um computador antigo doado por uma ONG local. Aos 11 anos, enquanto outros meninos jogavam bola na rua, ele desenvolvia jogos rudimentares e pequenas ferramentas. Aos 16, após perder o pai num assalto violento, prometeu diante do caixão que jamais se curvaria a um mundo injusto. Essa promessa o moveu por 2 décadas de jornadas de 18 horas diárias, equilibrando freelas e estudos em um quarto minúsculo que dividia com a mãe e os irmãos. Naquele dia, ele embarcara na Elite Airways rumo a Genebra, onde daria a palestra principal da Conferência Global de Ética em Tecnologia. Escolhera a companhia aérea por sua suposta reputação de excelência. A passagem custara mais do que um carro popular usado, um luxo necessário para garantir conforto durante o voo de 12 horas. Mas ali, de pé ao lado de uma comissária visivelmente desconfortável, estava sendo instruído a ceder algo pelo qual pagara e que conquistara com suor. Senhor, insistiu Vanessa, sei que tem seu cartão, mas Helena viaja conosco há anos. Por gentileza, podemos oferecer outro assento na primeira classe. Há vários disponíveis. Qual assento específico? Questionou Rafael. Ainda não definimos onde, senhor, mas garantimos conforto. Não, obrigado. Escolhi este assento porque preciso trabalhar. Tenho uma coluna sensível e espaço para as pernas é essencial. Ficar mudando sem necessidade
Atrapalha minha produtividade. Respondeu com calma, mas com firmeza. Helena continuava de pé, bufando de impaciência. Isso é um absurdo. Eu tenho um compromisso ao aterrissar. Sempre sentei aqui. Essa confusão está me atrasando. Outros passageiros murmuravam. Um homem ao fundo resmungou. Ele nem parece alguém que costuma andar por aqui. Vanessa se afastou. Minutos depois, retornou acompanhada de um homem alto, de terno azul marinho, gravata ajustada e expressão grave. Senhor Monteiro, disse ele, apresentando-se como Jorge Neves, supervisor de bordo. Nossa política nos permite realocar assentos por motivos operacionais. Pedimos que colabore e troque de lugar. Rafael cruzou as pernas e ergueu os olhos novamente. A minha passagem está válida. O assento é meu. Não há motivo operacional para a mudança. Apenas preferências de outro passageiro. Não vou ceder. Então vamos ter um problema, sussurrou Jorge, inclinando-se. Podemos resolver de forma simples, ou tornar isso mais difícil. A ameaça velada flutuou no ar como um veneno invisível. Rafael permaneceu calmo. Faça como achar necessário. Eu continuarei aqui. Mais uma vez a comissária se afastou. E mais uma vez o tumulto escalou. Em poucos minutos, o capitão da aeronave apareceu na cabine. Daniel Campos, com 30 anos de carreira, parecia desconfortável. Ao seu lado, Jorge e Vanessa cruzavam os braços. Senhor Monteiro, minha equipe me informou sobre o impasse. Se o senhor não colaborar, seremos obrigados a removê-lo do voo. Então quer dizer que serei expulso do avião por exercer meu direito a um assento que paguei? Antes que o capitão respondesse, Helena explodiu. Isso é um escândalo. Nunca fui tão maltratada em um voo. Tenho conexões para fazer. Rafael respirou fundo. Calmamente retirou o celular e começou a gravar. Estou sendo removido deste voo por não ceder meu assento designado, o qual paguei para outra passageira que apenas costuma sentar aqui. A equipe de bordo hesitou. Mas logo 2 seguranças entraram na cabine, chamados por Jorge. Um deles anunciou. Senhor, pedimos que nos acompanhe. A situação está sendo considerada uma perturbação à ordem do voo. Rafael guardou o tablet e os documentos. Levantou-se com postura firme, sem alterar o tom de voz. Ao passar por Helena, ouviu-a dizer: Finalmente, esse lugar tem padrões. Mais à frente, alguém murmurou: Isso vai dar problema. Do lado de fora, Rafael enviou uma única mensagem: Letícia, convoque o jurídico agora. Eles escolheram o homem errado para humilhar. Por um instante, com o olhar firme, ele respondeu: Houve um mal-entendido, mas não da minha parte. Eu estava no meu assento designado, com passagem válida. Quando me pediram para ceder o lugar por preferência de outro passageiro, recusei, e por isso fui removido à força. O segurança desviou o olhar, visivelmente desconfortável, lançando um rápido olhar ao colega que já se afastava. Ambos compreendiam, mesmo sem admitir, que estavam sendo usados como instrumento para uma ordem sem legitimidade, longe de qualquer real protocolo de segurança. Pedimos desculpas pelo transtorno, senhor, murmurou o segurança antes de se retirar. Imediatamente, Alexandre, como agora o chamaremos, iniciou a gravação de um relato em mensagem de voz. Sua fala era objetiva e minuciosa. Descrevia cada interação, cada palavra dita, cada gesto e nuance de expressão. Enquanto narrava, uma jovem se aproximou, visivelmente abalada. Trazia a bagagem de mão numa das mãos e o celular firme na outra. Com licença, senhor, disse com a voz embargada, mas decidida. Eu o vi. Estava sentada do outro lado da primeira classe. Gravei tudo, desde a aproximação da comissária até o momento em que o senhor foi retirado. Ela mostrou a tela do celular. As imagens eram nítidas. Alexandre sendo removido e, mais do que isso, o instante em que Marília, a passageira que tomara seu lugar, entregava discretamente dinheiro ao supervisor César. Isso é claramente discriminação, afirmou ela com a voz trêmula. Alexandre suavizou o semblante pela primeira vez naquele dia. Muito obrigado, sério, disse com sinceridade. Trocaram contatos. Ela prometeu enviar o vídeo completo e se dispôs a testemunhar, caso necessário.
Dentro da aeronave, uma cena de contraste se desenrolava. Marília agora ocupava o assento 3A. Ostentava um sorriso arrogante enquanto recebia uma taça de champanhe das mãos da comissária Denise. Nossas desculpas à senhora Vasconcelos, disse Denise solene. Nosso objetivo é garantir que sua viagem transcorra da melhor forma. Fora do alcance dos demais passageiros, César e Denise trocaram olhares cúmplices. Ele conferia discretamente o dinheiro recebido, o pagamento por um favor que para eles parecia rotineiro. Um bônus rápido, mas um que custaria muito mais do que imaginavam. Pouco depois, ambos receberam uma convocação urgente para uma reunião com a diretoria. O que parecia ser um procedimento comum, rapidamente se tornou o início de uma queda vertiginosa. Na sede envidraçada da Aerolux Brasil, o diretor executivo Fernando Pires analisava relatórios de desempenho quando o telefone interno tocou. Senhor Pires, disse a diretora de Relações Públicas com voz aflita. Temos um problema sério. Um vídeo está viralizando. Mostra um passageiro sendo removido à força hoje pela manhã. E o motivo? Indagou Fernando, inicialmente cético. Racismo. O passageiro é negro. Estava na primeira classe. Recusou-se a ceder seu lugar a uma mulher branca. A equipe aceitou dinheiro para removê-lo. O rosto de Fernando empalideceu. Envie-me o vídeo. Agora! À medida que assistia, sua expressão de ceticismo se dissolveu em pavor. A postura digna do homem, a cena com o dinheiro, os olhares de desprezo da equipe, tudo capturado com clareza. Uma catástrofe em tempo real. Quem é esse homem? Perguntou, em voz quase inaudível. Alexandre Nunes, respondeu a diretora. E, senhor, ele é o CEO da Sigma X, a empresa com quem estamos finalizando um contrato de 50 milhões de reais e que também detém, junto com seus fundos, cerca de 25% das nossas ações. Silêncio absoluto. No lounge executivo do aeroporto, Alexandre estava agora cercado por sua equipe. A diretora de operações, Marina Rocha, o chefe jurídico, Daniel Ventura, e o diretor de comunicação, Davi Lira, digitavam e falavam com intensidade. O vídeo já tem 2 milhões de visualizações, informou Marina, mostrando dados em tempo real. Eles acabaram de nos revelar quem são, comentou Alexandre, sem saber com quem estavam lidando. Na sede da Aerolux, a sala de mídia social vibrava em alerta. O caso já era destaque nos principais jornais. Celebridades amplificavam a história. A hashtag número 1, Justiça por Alexandre, liderava os trending topics. Na sala de reuniões da presidência, Fernando suava enquanto aguardava a videoconferência com Alexandre Nunes. Quando a ligação foi atendida, o CEO da Sigma Gis apareceu com um semblante calmo. Senhor Nunes, quero expressar nosso profundo pesar pelo ocorrido. Poupe-me das desculpas, interrompeu Alexandre. Como maior acionista individual da companhia, tenho 2 exigências imediatas. A demissão de todos os envolvidos e o cancelamento da proposta de contrato com a Sigma X. Caso contrário, retiro todo o nosso investimento. Fernando hesitou. Tentou argumentar com cláusulas sindicais e histórico dos funcionários. Não estou interessado em burocracias. Estou falando de valores, responsabilidade e de justiça, disse Alexandre com firmeza. Nesse instante, um analista entrou correndo na sala com um tablet. Senhor, nossas ações estão em queda livre. Já perdemos 12% de valor de mercado em 3 horas. Estimam uma queda de até 30% se não houver ação imediata. Fernando trocou olhares com os conselheiros. O jogo havia acabado. Alexandre não era apenas uma vítima. Era agora o arquiteto do destino da empresa. 3 andares abaixo, César, Denise e o comandante Álvaro aguardavam em silêncio. A diretora de RH entrou acompanhada de 2 advogados e 2 seguranças. Serei breve, disse ela. Seus vínculos com a Aerolux estão rescindidos com efeito imediato. Exibiu o vídeo. As imagens falavam por si. O dinheiro, o desprezo, a negligência, a quebra de valores.
O passageiro era Alexandre Nunes, CEO da Sigma X, nosso maior investidor. A revelação esmagou os três. Denise chorava. Álvaro fechou os olhos. César ficou pálido, como se fosse desabar. Serão escoltados para recolher seus pertences. E não voltem. Dias depois, na sede da Aerolux, funcionários lotaram o auditório para um comunicado histórico. Hoje falhamos com um de nossos passageiros de forma inaceitável, disse Fernando. Mas também recebemos a chance de mudar. Felipe subiu ao palco. Não se trata de mim, declarou, mas do que vocês permitirão que aconteça com qualquer outro cliente. De cor, de origem, de classe. É hora de recomeçar. Foi anunciado o programa de reestruturação cultural da empresa. Treinamentos obrigatórios. Paralisação total por 48 horas. Um plano milionário, criado em parceria com a Sigma Hex, que se tornaria padrão na aviação. Semanas depois, a Aerolux Brasil se transformava em exemplo global de resposta institucional à discriminação. O assento 3A, onde Alexandre fora expulso, permaneceu vazio em voos de demonstração. Um lembrete simbólico de que dignidade não tem classe nem preço. Enquanto Patrícia saboreava sua champanhe com um ar triunfante, completamente alheia à tempestade que se formava, um movimento súbito no corredor da primeira classe chamou a atenção de todos. A porta da cabine se abriu com firmeza, e dois agentes da Polícia Federal, devidamente uniformizados, entraram acompanhados de um representante da companhia aérea e um supervisor de bordo de alto escalão. O clima mudou instantaneamente. O silêncio se espalhou como uma onda. "Senhora Patrícia Lacerda?" perguntou o oficial com a voz firme. "Sim, sou eu." "O que está acontecendo?" respondeu ela com visível desconforto. "Recebemos denúncias sérias envolvendo suborno e discriminação racial ocorridas nesta aeronave antes da decolagem. Temos imagens, testemunhas e documentos suficientes para justificar uma intervenção imediata." Patrícia empalideceu. Tentou rir com desdém. "Deve ser algum engano. Eu apenas pedi por um assento melhor. Como qualquer passageira tem o direito. A senhora ofereceu dinheiro para isso, e a transação foi registrada. Estamos solicitando que nos acompanhe à cabine traseira, onde faremos uma coleta formal de declarações e imagens. Caso se recuse, a aeronave será obrigada a retornar ao solo com apoio de escolta." O murmúrio dos passageiros aumentou. Celulares começaram a ser erguidos discretamente. Carla, a comissária, e Ricardo, o supervisor, assistiam à cena com o rosto pálido. O comandante, que observava a movimentação da cabine, percebeu a gravidade e se dirigiu ao sistema de som interno. "Senhores passageiros, pedimos desculpas pela interrupção temporária do serviço. Estamos cooperando com uma investigação oficial. Agradecemos a compreensão." Enquanto Patrícia era conduzida à parte traseira da aeronave, visivelmente abalada, o representante da companhia se aproximou de Felipe, ainda sentado em um assento padrão da classe econômica, onde aguardava silenciosamente o desenrolar dos fatos. "Senhor Silva, em nome da Aerolux, pedimos desculpas pelo que aconteceu. Com base nas evidências apresentadas, a senhora será retirada do voo, assim como os funcionários envolvidos. O senhor será reconduzido imediatamente ao seu assento original." Felipe não se levantou de imediato. Fitou o homem à sua frente com calma e perguntou: "E por que agora?" O representante hesitou. "Porque recebemos uma ligação da presidência da companhia. Eles reconheceram quem o senhor é e o erro irreparável que foi cometido. Estão aguardando sua autorização para tomar medidas adicionais." Felipe respirou fundo. Levantou-se com dignidade, arrumou o paletó e respondeu: "Que seja feito por todos, não por mim." Enquanto ele era conduzido de volta à primeira classe, o corredor inteiro se levantou em uma salva de palmas espontânea. Pessoas de todas as idades, cores e estilos reconheciam não só o homem que havia sido humilhado, mas o símbolo que ele agora representava. Ao se sentar novamente em seu assento, o mesmo de onde fora retirado à força, Felipe não sorriu. Apenas olhou pela janela, com os olhos firmes, porque sabia que o verdadeiro impacto daquilo que acabara de acontecer estava só começando.
Na sequência do incidente ocorrido a bordo do voo 2471 da Skylux Airlines, o ambiente da aviação corporativa nunca mais seria o mesmo. Entre os primeiros passos rumo à transformação estava uma série de sessões educativas lideradas pessoalmente por Vinícius Andrade, um renomado especialista em tecnologia e ética algorítmica. Vinícius, também protagonista do episódio de discriminação, decidiu que não se contentaria com um pedido de desculpas. Ele queria provocar mudança estrutural. Essa é a chance de cada um aqui fazer parte da solução, disse ele em uma das primeiras palestras realizadas dentro de uma aeronave adaptada para workshops em solo, cercado por olhares desconfiados e muitas vezes defensivos. O que aconteceu comigo acontece todos os dias com pessoas que não têm as mesmas ferramentas para reagir. Hoje é o começo da mudança. Para muitos, a presença de Vinícius foi mais do que simbólica. Foi um alerta humano de como o silêncio e a omissão institucional alimentam o preconceito. Sua escolha em retornar à cabine, mesmo após a humilhação pública, demonstrava algo que poucos esperavam: compromisso genuíno com transformação, não com retaliação. Enquanto Vinícius se tornava símbolo de uma nova abordagem corporativa, os envolvidos no episódio seguiam por caminhos bem diferentes. O ex-supervisor de cabine, Rodrigo Mendes, retornou para casa e se viu soterrado por e-mails de recusa. Agradecemos sua experiência, mas escolhemos seguir com outro perfil, diziam as mensagens, com uma formalidade que mal disfarçava a realidade. Ninguém queria contratar o homem do vídeo. Bianca Torres, ex-comissária sênior, também sofreu consequências. Em uma entrevista promissora para uma companhia internacional, viu a expressão do entrevistador mudar ao reconhecê-la. Você é aquela da confusão de assentos, certo? A entrevista terminou ali. Sua carreira de 8 anos desapareceu em poucos minutos de julgamento silencioso. Nem o comandante Sérgio Avelar, com mais de 3 décadas de experiência nos ares, escapou. Sua hesitação diante da injustiça custou-lhe a reputação. Empresas se recusavam a contratá-lo, mesmo como consultor técnico. Preferimos um profissional com visão alinhada aos nossos valores atuais, dizia uma delas. Já Renata Fagundes, a passageira que tentara subornar a equipe com um presente de luxo em troca de um assento privilegiado, foi banida permanentemente da Skylux. A repercussão a alcançou em sua própria casa. Seu nome virou trending topic. Analistas discutiam seu comportamento em horário nobre. Amigos a evitavam. Sua própria empresa a colocou em licença administrativa, temendo danos à reputação da marca. Pela primeira vez, Renata encarava as consequências reais de sua prepotência. Enquanto isso, a Skylux Airlines promovia uma reestruturação sem precedentes. Diretrizes contra qualquer forma de discriminação foram incluídas no manual de conduta. Foi criada uma política de tolerância zero para trocas de favores. Qualquer presente oferecido por passageiros seria imediatamente reportado. Equipes de comissários passaram a contar com apoio psicológico e canais anônimos de denúncia. A mudança não era estética, era estrutural. Passageiros notaram. Entrevistas informais em portões de embarque e áreas de desembarque revelaram uma nova percepção. Hoje todos somos tratados com o mesmo respeito, comentou um viajante frequente. Antes parecia que o tratamento variava conforme a roupa ou a aparência. Agora é diferente. À medida que essas melhorias eram auditadas por empresas independentes, Vinícius começou a liberar lentamente seus investimentos na companhia, conforme prometido. A Skylux, que estivera à beira do colapso reputacional, viu suas ações se recuperar. O número de passageiros cresceu 12% em 3 meses. A satisfação interna bateu recordes. Pela primeira vez, passageiros negros e de outras minorias relataram um atendimento igual ou superior ao dos passageiros brancos. Um marco histórico. Mas a transformação mais inesperada viria numa manhã nublada de terça-feira, quando Vinícius, por meio de sua fundação Horizonte Ético, anunciou o programa Rota de Retorno, voltado a profissionais que perderam seus empregos após estarem envolvidos em casos de preconceito.
O conceito de responsabilidade não implica punição eterna, declarou durante a coletiva de imprensa de lançamento. Significa reconhecer erros, encarar os danos causados e, com muito esforço, reconquistar o espaço social. Não podemos falar de justiça sem oferecer uma segunda chance àqueles dispostos a evoluir. Entre os primeiros inscritos estavam Rodrigo, Bianca e o comandante Sérgio. O programa não era indulgente. Pelo contrário, exigia exposição e autorreflexão dolorosa. Rodrigo, inicialmente o mais resistente, passou por uma profunda transformação. Nunca imaginei que tivesse preconceitos, disse em uma sessão coletiva. Eu achava que só o discurso ofensivo definia um racista. Agora percebo que a omissão, o silêncio e o conforto com certas desigualdades também são parte do problema. Bianca enfrentou outra batalha, a do medo. Eu sabia que o que aconteceu ali estava errado, confessou. Mas me calei. Tive medo de perder o emprego, e esse silêncio me tornou cúmplice. Já o comandante Sérgio, com sua postura ponderada, fez talvez o percurso mais introspectivo. Por anos acreditei tratar todos com igualdade, mas naquele dia confiei mais em hierarquias do que na humanidade. Quero dedicar o resto da minha vida profissional a consertar isso. Com novos certificados em mãos, Rodrigo e Bianca buscaram reingresso no setor aéreo. Suas cartas de apresentação incluíam suas histórias. Não como desculpa, mas como prova de amadurecimento. Bianca foi a primeira a ser readmitida. Não como comissária, mas como assistente de operações em uma companhia regional. Era um cargo mais modesto, com menos prestígio, mas com uma nova dignidade. Rodrigo seguiu semanas depois, atuando na logística de bagagens em uma empresa de menor porte. Já Sérgio, pela idade, optou por não retornar à aviação comercial. Em vez disso, passou a lecionar no próprio programa Rota de Retorno, ajudando outros a entender que a neutralidade também é uma forma de escolha. Meses após o incidente, Vinícius se sentou com o CEO da Skylux, Otávio Dantas, em uma reunião confidencial. Na mesa estavam os relatórios de progresso. Otávio, cansado, mas visivelmente mais humano, reconheceu: "Você nos forçou a enfrentar verdades que evitamos por anos." "A mudança não acontece no conforto", respondeu Vinícius. "Ela acontece no confronto." Os dois se levantaram e apertaram as mãos. Não como rivais, mas como aliados em algo maior do que uma empresa. Uma tentativa real de tornar o mundo menos desigual, um voo de cada vez. Entre os primeiros inscritos no programa estavam também Marcelo, Ana e o comandante Victor. O caminho para eles foi desafiador e repleto de confrontos internos. O programa exigia que cada um encarasse verdades difíceis sobre si mesmos e reconhecesse o impacto prejudicial de suas atitudes. Não apenas sobre Felipe, mas sobre muitas outras pessoas que, diferente deles, não tinham os mesmos recursos para se defender. Marcelo, que no início resistia veementemente, passou por uma mudança profunda durante as sessões coletivas. "Jamais imaginei que poderia nutrir algum preconceito", confessou numa conversa intensa. "Sempre acreditei que, por nunca usar termos ofensivos ou demonstrar ódio abertamente, fazia parte do grupo dos bons. Mas essa experiência me revelou que os preconceitos operam, muitas vezes, de maneira sutil, quase invisível." Ana, por sua vez, enfrentou sua transformação a partir da coragem moral, a força de se posicionar, mesmo correndo o risco de perder o emprego. "Eu sabia que algo estava errado", admitiu, "mas tinha medo demais de falar e ser demitida. Hoje entendo que meu silêncio me tornou cúmplice." Victor, o mais experiente e mais velho do grupo, provavelmente encarou o desafio mais difícil. "Passei décadas acreditando que tratava todos com justiça", refletiu ele. "Mas o que fiz naquele dia me ensinou uma lição amarga. Percebi que confiei mais nas hierarquias do que na humanidade. Agora vou dedicar o restante da minha carreira a reparar esse erro." Com os certificados de conclusão em mãos, Marcelo e Ana começaram a buscar novas oportunidades em companhias aéreas, mas desta vez para funções de entrada. Suas candidaturas carregavam suas histórias não como desculpas,
mas como provas reais de evolução pessoal. Embora os documentos não apagassem o passado, eles mostravam um compromisso genuíno com a transformação, algo que convenceu alguns empregadores a dar uma chance a eles. Ana foi a primeira a conseguir uma nova colocação, não mais como comissária, mas na equipe de suporte operacional de uma empresa regional. O salário era menor, as horas mais longas e a rotina mais exaustiva, porém, para ela, era uma segunda chance que jamais imaginou alcançar. Cerca de um mês depois, Marcelo iniciou suas atividades na área de bagagem de outra companhia. Victor, por sua vez, devido à idade avançada e vasta experiência, escolheu um caminho diferente. Abandonou os voos comerciais, mas encontrou realização lecionando no próprio programa Segunda Chance, ajudando outras pessoas a compreender as consequências de seus atos. A Premium Air, após o escândalo, passou por uma transformação radical. Auditorias independentes confirmaram o que os passageiros já percebiam. A companhia se tornou líder no setor em satisfação dos clientes, em todos os segmentos. Pela primeira vez, passageiros negros, hispânicos e de outras etnias relatavam receber um atendimento igual ou até superior ao dos passageiros brancos, um padrão jamais alcançado antes. Em uma reunião confidencial na sede da empresa, Felipe Silva se sentou frente a frente com o diretor executivo, Roberto Almeida, para analisar o relatório de progresso dos últimos 6 meses. Vocês promoveram uma mudança real, afirmou Felipe, fechando a pasta com os dados atualizados. Roberto assentiu e as marcas do desgaste desses meses difíceis eram evidentes em seu rosto. Não foi fácil, confessou ele, mas era necessário. O que aconteceu com você naquele dia nos obrigou a enfrentar problemas que ignorávamos há muito tempo. A verdadeira mudança não nasce do conforto, mas da confrontação, respondeu Felipe. Ambos se levantaram e apertaram as mãos. Não como adversários, mas como aliados em um processo que não apenas reformularia a companhia aérea, mas também definiria novos padrões para todo o setor. Às vezes, a justiça não é só sobre punição, mas sobre progresso. Meses após o incidente que quase destruiu a Premium Air, a empresa não só se recuperou, como prosperou. O número de passageiros não apenas voltou ao normal, mas cresceu 12%, enquanto a satisfação dos funcionários atingiu níveis históricos. A cultura tóxica, que operava nas sombras por anos, foi finalmente exposta e começou a se curar. A transformação mais impressionante aconteceu numa manhã chuvosa de terça-feira, quando Felipe Silva, por meio de sua fundação, anunciou um novo projeto. O programa Segunda Chance, destinado a pessoas que perderam seus empregos por casos de preconceito. A iniciativa oferecia um retreinamento completo e uma rota de volta ao mercado de trabalho. Responsabilidade não significa que a punição seja eterna, explicou Felipe durante a coletiva de imprensa. Significa que é preciso conquistar o direito de retornar. Não construiremos uma sociedade mais justa se não oferecermos uma segunda chance àqueles que reconhecem seus erros e se esforçam para mudar. Quer ver mais histórias reais e inspiradoras como essa? Comenta aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar do Marcelo, da Ana ou do Victor. E não esquece, justiça verdadeira é aquela que promove o progresso, não só a punição.